Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Júlio César Furlan. Hoje eu vou começar a ler um pouquinho mais sobre os meus livros. Eu tenho 2 livros, um se chama TCC Reprovado e o outro A Nova Era. Vou ler um pouquinho o que está nos livros para a gente criar um debate, né? E com base nos comentários de vocês eu vou fazer os próximos vídeos. Eu gravo uma sequência de vídeos, então depois eu vou ver a sequência dos comentários de vocês e vou fazer os próximos. Agora eu vou ler um pouquinho dos meus livros. Esse que eu vou ver agora é o TCC Reprovado. Por que TCC Reprovado? Na faculdade de Direito, eu defendi a minha tese do que é a verdadeira democracia. Essa tese não logrou êxito, né? Foi reprovada. Nos grandes filósofos da humanidade, está tudo embasado aqui no meu livro. Eu não tirei do nada. Isso tem fundamento. É que cada um tem uma linha de pensamento. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Inclusive os filósofos, eles às vezes têm um embate deles, né? Um concorda com o outro não concorda. Até na introdução do TCC Reprovado, inclusive, eu coloquei uma resposta que o Einstein recebeu, não querendo me comparar a ele, né? Mas que ele recebeu na tese de doutorado dele sobre a teoria da relatividade, que foi reprovada também. Falaram que isso era a utopia da cabeça dele, era a fantasia, não era a realidade. Então, isso existe, o embate, né? Mas eu gostei do título, então por isso que eu botei TCC Reprovado. Nesse livro, eu falo de várias coisas para a gente poder falar o que é uma democracia. É um assunto realmente muito extenso e complicado. Primeiro eu falo como surge, porque para mim a democracia surge naturalmente da relação entre as pessoas, do surgimento das sociedades. Porque quando a sociedade surge, não tem um mais poderoso que o outro, todo mundo está ali no mesmo nível. Se tem um monte de gente tudo no mesmo nível, quem vai mandar? Quando surge uma sociedade, as pessoas têm o mesmo nível de poder, então dificilmente alguém vai se impor. Tem pessoas que têm uma característica mais autoritária, e outras que têm uma característica mais democrática. Mas, geralmente, num segmento, mesmo que a pessoa tenha uma característica autoritária, ela não consegue impor a vontade dela, porque tem um monte de outras pessoas. Então, as pessoas têm que chegar num acordo, a uma reunião, e aí essa comunidade decide. Isso é democracia. E, por exemplo, tem 100 pessoas, eles decidiram algo num condomínio. Você mora num condomínio, tem todos os moradores lá, todo mundo se reuniu e decidiu algo. Quem que vai executar esse algo que foi decidido? O condômino, né? Alguém que foi contratado para executar a vontade que foi encontrada, né? Que foi decidido, o que foi decidido em assembleia. O síndico, por exemplo, ele não faz o que ele quiser. Ele executa o que foi decidido em assembleia pelos moradores. Quando a vontade de todos, de forma democrática, sem oprimir ninguém, se impõe, é democracia. Se o síndico falar, agora quem manda aqui sou eu, a minha vontade, quem impera, é uma ditadura. Se um segmento da sociedade, do condomínio, um segmento começar a dominar, aí não é uma democracia e não seria bem uma ditadura, dependendo do segmento, né? A gente pode ter uma aristocracia, uma oligarquia, se for um grupo de religiosos, uma teocracia, e depende do contexto ali do condomínio. Mas só vai ser democracia se for a vontade de todos que impera. A gente nasce dentro de um sistema e a gente não consegue analisar ele porque a gente está dentro do sistema, né? A gente não consegue analisar sem abstrair. Então, se a gente for pensar, o Estado, o poder maior que existe é do Estado. Porque o Estado é a união das pessoas. Quem é mais poderoso num grupo de 100 pessoas? Algum integrante daquele grupo ou o grupo? O grupo é sempre mais poderoso do que qualquer integrante, porque reúne os interesses de todos. O Estado é isso, é a união de todas as pessoas. É isso que eu falo aqui, por exemplo, tem o capítulo 2, é a origem do Estado e os seus desdobramentos. Né? Aqui eu falo que o Estado ele é formado pela união de todos os seus integrantes. É como quando surgiu o Estado, como se tivesse uma linhazinha invisível que unisse todos os integrantes do Estado. Aí é criado uma pessoa, né, uma personalidade maior, que é a que comanda todas essas pessoas. Esse é o Estado. Eu falo mais disso também porque muitas pessoas que são contra a democracia, eles têm outras visões de Estado, né? O Estado é um território onde a gente mora. Não, não é. Porque
Porque daí eles querem dar o poder para o território e os súditos que moram no território têm que obedecer ao poder constituído naquele território. Mas é mentira, o Estado não é o território. O Estado é esse organismo vivo que é formado pela união das pessoas. O Estado não é o território é uma propriedade do Estado. O Estado é a união das pessoas. Então, por exemplo, o Brasil não é o território onde ele está. O Brasil, é esse Estado e está dentro desse território. O Estado não é tampouco o seu nome, Brasil, ou qualquer outra coisa, as instituições que existem. Isso são apenas equipamentos do Estado. A própria Constituição, o Judiciário, o Congresso, são equipamentos, são institutos criados para que o Estado se organize. Mas o Estado não é isso. Tudo isso é propriedade do Estado. O que é o Estado? É o povo. Se você tirar o povo, sobra alguma coisa? Não sobra nada. Então o que importa é o povo. Isso é o Estado. Não podemos também confundir Estado com governo. O governo é aquele grupo de pessoas que está administrando a propriedade do Estado, a vida social. Quando essa administração obedece o povo, né, surge da livre associação das pessoas e obedece à vontade das pessoas, como eu fiz essa analogia com o condomínio, a gente tem uma administração democrática. Quando esse governo satisfaz interesses de outros segmentos da sociedade, uma parcela da sociedade, aí não é uma democracia, pode ser aristocracia, oligarquia. No meu livro TCC Reprovado, eu defendo a tese de que o Brasil é uma oligarquia de partidos políticos, ou uma aristocracia de partidos políticos, que é a reunião de partidos, porque no Brasil, quem decide quem vai ser candidato são os partidos. Você não escolhe o político, você tem lá meia dúzia de candidatos que foi escolhido pelos partidos, você escolhe entre eles. Então, independente de quem você eleger lá, é alguém que o partido escolheu antes. Então, a escolha de quem vai governar você é feita pelos partidos. Por trás desses partidos existem os grupos de interesses, empresários, e um monte de outras coisas, né? Igrejas, vários grupos de interesse. Então, esses partidos fazem essas escolhas com base nesses interesses que conduzem eles. Então, eu falo, por exemplo, que não seria apenas uma aristocracia de partidos, mas pode ser uma aristocracia de partidos políticos mista, porque tem os poderosos por trás também. Eu não defino, eu falo, pode ser assim, você pode entender dessa forma. Porque democracia, de qualquer forma, não é. É interessante notar que todos os filósofos falam essas coisas, eu não tirei do nada, né? Até quem era contra a democracia, o próprio Aristóteles, que é considerado um dos maiores gênios da humanidade, os maiores filósofos da humanidade, que não era muito fã de democracia, ele fala, por exemplo, é preciso não imaginar que cada cidadão se pertence a si próprio, e sim que todos os cidadãos pertencem à cidade. Cidade ele estava falando de Estado, de governo, né? Porque todo indivíduo é membro da cidade, e o cuidado que se põe em cada parte deve naturalmente harmonizar-se com o cuidado que cabe ao todo. Ou seja, o Estado é superior a todos os indivíduos, e todo o poder se encontra no Estado. Sabemos que toda cidade é uma espécie de associação, Aristóteles ainda, e que toda associação se forma tendo por alvo um bem, porque o homem só trabalha pelo que ele tem em conta de um bem. Ninguém trabalha para o seu próprio mal, sempre para o bem. Se você pegar outros filósofos, Thomas Hobbes, todo mundo fala que o Estado é a união das pessoas. Se essa união das pessoas trabalhar para o bem das pessoas, é uma democracia. Senão é um governo autoritário. Mas como a gente já nasce dentro de um contexto, às vezes a gente não percebe que esse contexto foi criado. O Estado, por exemplo, ele tem todo o poder. A gente está acostumado com o Estado em que nós nascemos, mas o Estado ele pode tudo, né? Se o povo não modificá-lo, mas ele pode ter qualquer tipo de forma. Depende do grupo de pessoas que lá está. O nosso Estado deveria melhorar muito, mas não é um dos piores. Existe, por exemplo, estados teocráticos, que tem uma religião oficial, e que as outras religiões são perseguidas e proibidas. O Estado ele tem que definir várias coisas elementares de como aquela sociedade vai funcionar. Por exemplo, o Estado brasileiro adotou o capitalismo. Poderia ter adotado o comunismo.
Ele adotou a laicidade de Estado. Todo mundo pode ter a sua religião, sem o Estado se meter nisso. Mas poderia ter adotado uma religião oficial. E as outras religiões podiam ser proibidas. Ele tem uma série de princípios que preservam a vida. Por exemplo, o Estado brasileiro não tem a pena de morte durante a normalidade democrática. Em estado de guerra existe essa previsão, mas na normalidade não existe previsão de pena de morte. Todas essas coisas são decididas na hora que você cria o Estado. E esse Estado é a união das pessoas. Dentro disso existe a democracia. Na monarquia, por exemplo, a monarquia ela tem o princípio de que há uma família real, aos nobres e ao povo. Eles não são iguais. Numa monarquia, o rei ou os nobres são superiores ao povo. Então, o povo vai ser sempre conduzido como servo, que é o que o povo era numa monarquia. Numa democracia, não. Numa república, por exemplo, é considerado que todos somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém por nascimento ou por nome, por título. Todos somos iguais. O Estado deveria tratar todo mundo como iguais, coisa que a gente sabe que não acontece no Brasil. Porque eu estou dizendo deveria, não que faz. Né? A gente sabe que no Brasil o rico é tratado de uma forma, o pobre de outra. Então não é como deveria ser. Se você vê um governo militar, a vontade que impera é a vontade dos militares, não a do povo. Uma teocracia é a vontade dos religiosos. É o padre lá, o bispo, o pastor, que vai decidir o que tem que acontecer na vida das pessoas. Então, o Estado não ter adotado a teocracia é maravilhoso. Já é um avanço enorme. Não termos governos autoritários militares é outra coisa boa. Mas tudo precisa ainda ser melhorado. Né? A democracia é a vontade do povo. Coisa que não acontece no Brasil. Aí eu falo que a única forma de o Estado ter um governo realmente democrático é a forma republicana, que é a forma que não encontra a diferença entre as pessoas. Não é o religioso que vai mandar e não tem nobres, né? Somos todos iguais. Certas peculiaridades inerentes à monarquia, à aristocracia, à teocracia e governos militares os aproximam do autoritarismo. Eu falo que democracia e autoritarismo são duas pontas de uma mesma linha. A gente transita entre a mais democrático ou mais autoritário. A gente não está em nenhum dos dois extremos no momento, mas a gente poderia avançar mais para o lado democrático. Então, esses governos eles são mais autoritários. O governo que possibilita o maior grau de democracia é o governo republicano que possibilita o maior grau de democracia possível, por causa dos próprios institutos dele. Nesses regimes, a vontade do povo, no militar, na teocracia, na monarquia, pode em alguns momentos ser ouvida, mas nunca prevalecerá. Mesmo que seus líderes busquem instituir o maior nível possível de mecanismos democráticos, como referendo, plebiscito, eleições para alguns cargos, tribunal do júri, esses governos estarão, por decorrência da sua própria natureza, afastada do povo. Para existir democracia, a democracia pura de verdade pressupõe a existência da vontade geral do povo em estado puro. Vontade essa a ser observada em todas as decisões do governo. Para existir o autoritarismo puro, pressupõe a negação total da obediência à vontade do povo. Portanto, a democracia pura e o autoritarismo puro são impossíveis. Isso é porque eu estou explicando a linha entre o autoritarismo e a democracia. Por que a vontade pura do povo é impossível? Porque nem todas as pessoas têm o nível necessário de conhecimento para tomar boas decisões. Muitos não vão votar. Então, uma vontade, mesmo que seja uma vontade democrática, ela nunca será uma vontade realmente geral. Mas ela tem que se aproximar o máximo possível da vontade geral para ser democrática. E porque o governo nunca é totalmente autoritário também, não existe autoritarismo puro. Porque o governo nunca consegue ser totalmente contrário à vontade do povo, porque senão o povo se revolta e derruba ele. Então, o governo sempre transita entre a democracia e o autoritarismo.
Para que a vontade do povo seja obedecida e para que haja uma democracia, são necessários mecanismos democráticos, como eu falei, li agora há pouco aqui, mecanismos. Plebiscito, referendo, dividir o país em pequenas unidades locais de administração, para o povo ter capacidade administrativa, tudo isso são mecanismos democráticos. E é necessário também institutos que garantam que a vontade do povo prevaleça. Mas, para o povo ter a vontade dele realmente, que satisfaça o interesse dele, ele tem que ter a capacidade de entender o que está acontecendo na sociedade. Então a gente precisa de liberdade de expressão, precisa de informação com clareza, sem manipulação. Então existe uma série de coisas que são necessárias para a gente criar uma democracia. Um sistema democrático realmente é um sistema que não é muito fácil, mas tudo que é bom de verdade demanda trabalho. E aqui falando de os principais fundamentos da democracia, no livro TCC Reprovado, eu falo que exigências mínimas de uma gestão democrática, mínimas. Tratamento equitativo entre os cidadãos, sem discriminação ou privilégio. Monarquia tem a classe superior, né? Aqui não, tem que ser tudo igual, sem privilégios. Sem privilégios também pressupõe que a lei seja aplicada de forma igual a todos, coisa que não ocorre hoje, porque a gente não vive uma democracia, a gente vive numa aristocracia de partidos políticos ou uma oligarquia. Prevalência da vontade predominante do povo sobre qualquer outra, mesmo não sendo sempre obrigatória para validar todos os atos do governo. Porque eu falo aqui de características mínimas de uma democracia, né? Se a gente quiser uma democracia realmente forte, aí a vontade do povo tem que prevalecer sempre. Mas se quiser mais ou menos, pode dizer que é uma democracia mesmo que não tão avançada, então tem que prevalecer a vontade do povo, mas sem perguntar sempre qual é a vontade dele. Por exemplo, quando for fazer as leis, submete as leis ao povo, mas alguma administração local não. Mas se quer uma democracia realmente boa, então tem que submeter tudo ao povo, criando as ulas, todas aquelas coisas que eu já expliquei nos outros vídeos e que está nos livros. Possibilidade do povo impor a sua vontade, validando ou anulando qualquer ato. Os políticos não podem fazer o que eles querem. Se o povo é contra, ele tem que ter a capacidade de anular os atos dos políticos, seja qual ato for. Inclusive de cassar os mandatos deles antes do fim do mandato. Você não elege alguém para mandar em você e ele tem um período que ele pode fazer o que ele quiser. O político é um funcionário seu que está lá para executar a sua vontade. Se você não está gostando do que ele está fazendo, você manda ele embora e contrata outro. Não é você tem 4 anos para mandar em mim. Não, você está lá para executar a minha vontade. Se eu não gostar, você sai e eu ponho outro. Isso é democracia. Precisamos de um nível de educação geral que garanta ao povo os conhecimentos necessários e a capacidade de discernimento necessária à tomada das decisões. Se o povo não tem um mínimo de ideia de como funciona um sistema, um mínimo de cultura, de história, de sociologia, filosofia, como que ele vai conseguir conduzir o país dele? Então precisa de um nível de educação mínimo para a gente conseguir criar uma democracia e manter uma democracia. Muitas pessoas não sabem nem qual a diferença, o que faz um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador. O que cada um faz. Qual a diferença entre o Estado, cidade e o governo federal, por exemplo? Por que o Estado é separado em 3 poderes? Por que existe a teoria da tripartição do poder público em executivo, legislativo e judiciário? Então tem uma série de coisas que o povo precisa saber para poder ter a capacidade de conduzir as coisas públicas, né? De viver numa democracia. Isso não foi ofertado ao povo, essa educação de qualidade, no meu entender, só pode ser justamente para que o povo se deixe ser conduzido pelos poderosos. A gente precisa mudar. Isso talvez seja o mais importante no começo de tudo. Mudar o nível de educação da população para que ela tenha a capacidade de viver uma democracia. Aí tem que ter os meios necessários para o povo manifestar a sua vontade. Não adianta você dar educação para o povo, por exemplo, e ele não poder impor a vontade dele. Então a gente precisa dividir o país em ULAs, unidades locais de administração. Ali o povo administra o dinheiro e o povo diz o que ele quer. Quando for votar uma lei, o próprio povo se reúne e decide se a lei tem que ser aprovada ou não, como eu já expliquei nos outros vídeos. Tem que ter os mecanismos necessários para o povo impor a vontade dele. Não adianta falar, vamos fazer uma pesquisa para saber qual é a vontade do povo. Não dá. O povo tem que dizer a vontade dele de maneira organizada e isso tem que ser controlado pelo povo. Pesquisa ou qualquer outra coisa parecida dá margem à manipulação.
Não adianta o político falar, eu sei qual é a vontade do povo. Não sabe. Ele pode achar que sabe, mesmo que ele esteja bem intencionado. Não tem como você saber qual é a vontade do outro. Você tem que perguntar. Então tem que ter os mecanismos para buscar a vontade do povo. É a ULA, é a votação periódica, plebiscito, tudo isso é necessário para a gente viver numa democracia. Tem que ter uma alternância periódica nos cargos eletivos. Um político não pode ficar eternamente lá. Negócio de terceiro mandato, quarto mandato. Ainda bem que não tem no Brasil, mas é péssimo. Não devia nem ter reeleição, devia ter um mandato só. Essas, então, são as condições mínimas para a gente poder viver num sistema mais ou menos democrático. Mas dá para avançar ainda mais. Seguindo a sequência aqui, no livro TCC Reprovado, eu falo sobre autoridade e autoritarismo, liberdade e libertinagem. Porque algumas pessoas confundem liberdade com libertinagem ou autoritarismo com autoridade. Autoridade não é autoritarismo. Liberdade não é libertinagem, são coisas diferentes. Eu percebo que uma parcela da sociedade defende um governo autoritário, dá mais poderes para o presidente, fecha o STF, fecha o Congresso, porque eles acham que o governo tem que ter mais autoridade, né? Ser autoritário. Mas autoritário não é a mesma coisa que autoridade. Se as decisões forem realmente do povo, aí você tem autoridade. Porque o povo, quando decidir alguma coisa, está decidido, não tem conversa. Está decidido, foi o povo que decidiu, dentro das regras democráticas, cabendo ao governo executar. Isso é autoridade. Agora, autoritarismo é alguém impor a vontade deles acima da vontade do outro. Isso não é autoridade, é autoritarismo. Liberdade e libertinagem. Então muita gente confunde também. Achar que uma democracia a gente pode fazer o que a gente quiser. Não. Uma democracia, como eu disse, é um sistema que busca a vontade de todos para conduzir o Estado, mas isso dentro das regras democráticas, sem perseguir as minorias, sem criar outros atritos, dentro da regra necessária da democracia, mas a vontade da maioria impera. Então, se a maioria decidiu que é proibido matar outra pessoa, é proibido matar outra pessoa. Né? Inclusive no estado atual, proibido você matar o outro, é crime. Então, tá decidido. Você não pode, é uma democracia, eu faço o que eu quiser. Não faz. Democracia tem regras. Só que a regra tem que vir do povo. Se o povo decidir que é proibido uma coisa, é proibido. Não é que é democracia, você faz o que você quiser. Não, isso é libertinagem, é bagunça. Liberdade, que é o que existe numa democracia, é você se sujeitar só a você mesmo. O Rousseau, falando de liberdade, ele fala que na democracia a pessoa é livre, porque ela faz o que ela quiser dentro do que a sociedade decidiu. Então ela, fazendo parte da sociedade, decide também. Então ela obedece à própria vontade dela, que é a vontade da sociedade. Mas ela tem que obedecer à sociedade. O que a sociedade decide, ela obedece. No resto, ela faz o que ela quiser. Isso é liberdade. Qualquer outra coisa não é. Fazer o que você quer não é liberdade, é bagunça, baderna. No próximo vídeo eu vou falar melhor sobre essa parte, porque preciso de mais tempo para desenrolar o assunto. Mas comente o que você achou, para a gente poder debater melhor. Na próxima sequência de vídeos que eu vou fazer, a gente debate melhor o que você comentou. Então comente, aperte o sininho, passe para os seus conhecidos, assim a gente cria o movimento necessário para mudar o sistema. Muito obrigado.